Olá pessoal, meu nome é Adelson Silva e sou professor de penal e processo penal em algumas instituições de ensino superior. O que me traz aqui agora para fazer esse vídeo foi alguns alunos dessas faculdades e entre amigos também que estão me procurando para tirar dúvidas sobre aquele caso que está repercutindo até a nível internacional, acredito eu, sobre o menino de 5 anos, Miguel, que caiu do prédio lá das Torres Gêmeas aqui em Recife. Bem, eu falei para alguns alunos que eu iria gravar esse vídeo e estou aqui cumprindo a promessa, né? Que ia botar as minhas opiniões aqui no vídeo e assim eu estou fazendo. Porém, é muito temerário eu fazer juízo de valor, fazer entendimentos do caso concreto. Então, eu vou ser técnico. Eu vou falar o que eu falaria em sala de aula, que eu estivesse dando aula sobre dolo e culpa. Porque aí o pivô do vídeo é esse. O que é dolo eventual e o que é culpa. Ok? Dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente e por aí vai. Mas a gente vai focar no caso concreto, o que seria os entendimentos que vai surgir ali diante das pessoas. Bem, o delegado de polícia já fez o pré-entendimento dele. Por que eu digo pré-entendimento? Porque ele fez o flagrante. E no flagrante ele entendeu por homicídio culposo. Mas ele vai ter um prazo, um lapso temporal para terminar o inquérito, onde ele vai ter a oportunidade de colher novas provas, ouvir mais testemunhas, mais filmagem. Então, nada impede que no fim do inquérito, no relatório, ele tenha outro entendimento. A lei não impede isso, né? Ou seja, ele pode permanecer com o mesmo entendimento do flagrante, como pode mudar. Perfeito? Então, depois que ele conclui o flagrante, ele faz o relatório dizendo qual é o entendimento dele realmente final. Isso vai para a mão do Ministério Público, seja promotor, seja promotora, que vai analisar profundamente esse inquérito, tudo que foi feito pelo delegado, e vai ter o entendimento se é dolo ou culpa. Quando a gente está falando aqui dolo ou culpa, no caso concreto ali, a gente está falando do dolo eventual. Artigo 18, inciso 1º, segunda parte. A gente aqui já descarta a possibilidade de se pensar em dolo direto, pessoal. Aí eu ouso descartar. Dolo direto é quando a pessoa quer o resultado. Eu quis o resultado, né? Artigo 18, inciso 1, primeira parte. Segunda parte é que é o dolo eventual, que também tem o nome técnico de dolo indireto, que é quando assume o risco. E a gente vai explicar isso mais na frente um pouco. E o inciso 2 fala que a culpa ela se dá pela negligência, imprudência e imperícia. Acredito eu que o caso ali está enquadrado na negligência, né? Você deixa de fazer o que deveria. É o conceito da negligência que eu criei. Dali para frente, do promotor de justiça, ele vai ter o entendimento dele e vai oferecer uma denúncia. Seja pelo dolo, seja pela culpa. Mas vai ter uma denúncia porque o fato existiu. Não existe discussão sobre isso. E mais na frente vai ter uma audiência marcada pelo juiz, que a gente chama isso de audiência de instrução e julgamento, onde vai ser produzido novas provas, testemunhas falando novamente do Ministério Público, testemunha rolada pela defesa, enfim, terminou a audiência, se não tiver requerimento, né, das partes, pelo artigo 402, nós vamos ter alegações finais. Se for orais, são 20 minutos para cada lado, 403, mas se não for orais, o juiz vai dar um prazo de 5 dias para fazer alegações finais por memoriais, 403, parágrafo 3º. E assim sendo, o promotor vai analisar tudo de novo, seja o mesmo promotor ou não. O promotor está representando o Ministério Público. Muitas vezes não é o mesmo promotor, porque tem um promotor na vara e tem um promotor na central de inquérito que faz a denúncia. Então muitas vezes não é o mesmo promotor.
mas se for também não tem problema. Vai fazer o seu relatório final. Por quê? Porque agora, além do inquérito que ele tinha, ele tem mais informações que surgiram na audiência. Então, definitivamente, ele vai fazer o papel dele, de Ministério Público, curso legis. Vai acusar ou defender. Ele pode fazer alegações finais dizendo que é culpa. Ele pode fazer alegações finais dizendo que é dolo. E depois se abre prazo para o advogado. O advogado vai fazer o juízo de valor e vai fazer o entendimento dele. Depois vai para a mão do juiz, para o juiz analisar o processo e ter o entendimento dele do processo para ver se combina, se coincide com o advogado, com o promotor, e toma a decisão. Para poder explicar até onde pode isso aí, como fazer, vamos fazer aqui a suposição que isso aí chega aí a júri. Vamos supor que o promotor pediu o dolo e o juiz acatou com a pronúncia e foi para júri. Só questão aqui, exemplo, pessoal, que a gente não sabe onde é que vai chegar isso. Eu não sei se vai chegar aí a júri, né? Eu não posso falar, eu já disse que não posso falar. E chegando lá no júri, nós vamos ter mais 7 pessoas, que são os 7 jurados sorteados para fazer o juízo de valor, fazer o entendimento e se condenar por um crime ou desclassificar para outro, enfim. Depois disso aí, ainda tem uma coisa chamada recurso, que pode ser feito pelo advogado e pelo promotor, que o processo sobe para o tribunal para 3 embargadores fazer o análise e o entendimento dele. Depois, talvez, se couber, pode até ter recurso para o STJ, para o ministro lá julgar também, fazer o entendimento. Então, observe quantas pessoas eu estou falando aqui que vai pegar nesse processo e vai ter a oportunidade de dar a sua opinião sobre os fatos. Delegado, promotor, outro promotor, juiz, advogados, né, jurados, desembargadores, ministro e por aí vai. Perfeito? Assistente de acusação, se tiver, vários advogados que podem entrar um, depois sair, entrar outro, enfim, são várias pessoas que vão fazer esse análise para, no fim, chegar a uma decisão concreta, tá certo? Então, por isso que eu vou ser técnico, vou falar o que eu falo em sala de aula, para que vocês todos saibam o que é dolo eventual, o que é culpa consciente ou inconsciente, né? Saber separar. Então, para isso, eu preciso mostrar para vocês exemplos. E eu criei 2 exemplos. Na sala de aula são os exemplos que eu uso, então eu vou usar aqui agora também. O primeiro exemplo que eu uso é de um stand de tiro, lá num clube de tiro, aquele clube que a gente vai atirar para treinar, em que eu estou lá praticando meu exercício, um tiro-alvo de papel. Eu também sou campeão de tiro, eu sou uma pessoa que eu sou atirador de elite e sou campeão de vários campeonatos brasileiros, internacionais. E tem uma equipe junto comigo de amigos, alunos, tudo lá que foi lá assistir a eu praticar meus tiros. E quando eu estou praticando os tiros, tem uns 10 metros depois, uma pessoa lá, vamos botar o nome aqui de Luizinho. E os meus amigos que aqui estão começam a me alertar que tem uma pessoa a 10 metros ali, Luizinho está ali. E começam a dizer para mim, para eu parar, que pode pegar em Luizinho. Que eu tenho cuidado para pegar em Luizinho. E começam a me alertar. E eu, como resposta, eu digo assim, pessoal, não vai ter perigo algum de pegar em Luizinho. Eu me conheço, vocês sabem que eu sou campeão de tiro, eu sou atirador de elite, é quase impossível errar um tiro ali naquele alvo para pegar no 10 metros depois. Então eu confio na minha habilidade, né, que isso não vai acontecer, eu garanto para vocês que isso não vai acontecer. Isso eu garanto. Não vai acontecer. Olha, pessoal, eu aí estou diante da culpa. Se acontecer, eu agi com culpa consciente. Porque eu não queria o resultado, mas eu confiei na minha habilidade e garanti para todo mundo e para mim mesmo que aquilo não ia acontecer. Então, isto é culpa.
Eu fui imprudente, negligente. Aí o que é que acontece? Vamos transformar isso no dólar eventual, esse mesmo exemplo. Como se transforma no dólar eventual? Na hora que os alunos, os amigos estão me indagando, estão me dizendo, me chamando a atenção para eu parar, que vai acontecer, pode acontecer, cuidado para lá, cuidado para cá, eu digo a mesma coisa que eu dizia antes, que não vai acontecer, porque se eu disser que quero é dólar direto, eu vou dizer que não vai acontecer, eu não quero que aconteça, que isso é difícil acontecer, é quase impossível acontecer, porque eu sou campeão agora. Se acontecer, pessoal, o problema é de Luizinho. Se acontecer, eu não tenho nada a ver com isso. Se acontecer, quem mandou o Luizinho estar ali? Qualquer dessas coisas que eu disser, foi de água abaixo a culpa. Morreu a culpa, acabou-se a culpa. Nós estamos diante agora do dolo eventual, ou conhecido como dolo indireto. Por quê? Porque você percebe agora que eu não me preocupei com o resultado. Eu fui indiferente com o resultado. Eu pouco me lixei para o resultado. Ou seja, quando você não se preocupa para o resultado, você é indiferente com o resultado, você não liga para o resultado, mesmo sem desejar o resultado, você está diante do dolo indireto, que tem o linguajar popular conhecido como dolo eventual. Ok? Essa é a grande diferença da culpa para o dolo eventual. Ele, no dolo eventual, não está preocupado com a gente, apesar de não querer. Aí, falando do outro exemplo, porque esse outro exemplo, eu lembro dele que eu criei quando existiu a lei seca, que começaram a trabalhar com a ideia do dólar virtual para quem bebia e atropelava e matava, homicídio doloso com dólar eventual e não culpa, que antigamente era atropelou, matou, é homicídio culposo, homicídio culposo, homicídio culposo. Depois que surgiu a lei seca com aquela ideia, começaram a dizer que se bebesse era dólar eventual. Depois surgiu uma lei trazendo a qualificadora para quem cometeu um crime no trânsito estiver inserido bebida alcoólica. Então vamos lá. Eu estou na mesa de um bar. Por isso que eu não concordava na sala de aula quando alguém me dizia: ah, professor, bebeu e dirigiu, atropelou, é dólar eventual. Eu digo, não, talvez. Talvez. Posso confirmar. Aí eu trazia esse exemplo que eu criei. Eu tenho habilitação há 40 anos. Aí eu estou na mesa de um bar bebendo com uns amigos, vizinhos, alunos, seja lá quem for. Obviamente, ao nosso lado deve ter algumas mesas com alguém bebendo também e garçom despachando a todo mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque algum aluno pode dizer, ah, professor, mas o cara não vai dizer que foi indiferente com o resultado. O cara vai dizer nada. Não, pessoal, não interessa. Vou logo chamar a atenção de vocês aqui. Para concurso da OAB, concurso público, prova de faculdade, qualquer prova que fazer, a teoria é que vai ser utilizada. E na teoria é bom demais. A teoria é muito fácil de responder. Que o texto da prova vai vem dizendo a intenção do sujeito ativo, o agente. O que era que ele queria, o que é que ele estava pensando, até o pensamento do agente, a prova traz a teoria da OAB. O que era que fulano queria, o que era que fulano pensava. Na prática não, pessoal. Na prática a cabeça da pessoa está lá dentro do pensamento. Ah, Deus, então fica difícil. Não. Através de investigações, de ouvidas, filmagem e tudo mais, as provas, consegue-se extrair o pensamento daquela pessoa. Através de uma investigação profunda, consegue extrair o pensamento daquela pessoa. Basta ter testemunhas que digam. E não precisa nem o pensamento, a fala mesmo. Por exemplo, eu não estou dizendo a você que eu estou na mesa do bar bebendo com todos vocês, amigos. E eu não bebo, não, é só exemplo. Vou tomar Coca-Cola zero. Aí o que é que acontece? Eu moro perto, tenho 40 anos de carteira, e tenho 40 anos de carteira, motorista. Minha carteira é a classificação maior, e vocês começam a me alertar. Professor, não beba, professor, para aí, deixa o carro aí, eu vou levar, o senhor vai dirigindo para casa, não pode. E começa a fazer aquela ladainha, e eu termino respondendo assim, pessoal, presta atenção.
Eu tenho 40 anos de carteiras. Eu tenho experiência que não acaba mais. Eu sempre bebi, sempre dirigi. E nunca me aconteceu isso. Por que é que agora vai acontecer? Moro aqui pertinho, a distância é pequena, eu ando devagar, tenho experiência, não vou beber muito para ficar bêbado. Não vai acontecer, pessoal. Eu sou muito bom no volante, eu sou muito responsável na velocidade. E começa a dizer isso aí, dizer que não vai acontecer, e jurar, eu juro a você, não vai acontecer. Eu garanto a vocês que não vai acontecer isso. Pessoal, se acontecer o atropelamento, eu estou diante da culpa. Porque eu não queria o resultado, nem tampouco eu fui indiferente. Eu não queria e fiquei preocupado com o resultado, porque eu garanti que não ia acontecer. Eu me preocupei com o resultado, eu estou diante da culpa. Mas bora ver agora mudar a história do Brasil? Vamos mudar agora, é só mudar o discurso. Na hora que vocês estão me pedindo para não beber, para eu parar, para eu não ir dirigir, eu vou e digo a vocês que não vai acontecer, que sou experiente, mas depois eu me abestado e digo assim, rapaz, veja só. Eu estou dizendo que eu tenho muito tempo de carteira, que isso não aconteceu, não vai acontecer. Agora, veja só, se acontecer, quem mandou, o cara está no meio da rua. Se acontecer, o problema não é meu não, cara. O problema é dele. Olha, quando eu falo isso, pessoal, rasgou, queimou, tocou fogo, foi embora a culpa. Não existe mais culpa. Agora é dolo. Só que é dolo indireto, dolo eventual, por quê? Porque eu não queria, só por conta disso. Eu não queria, eu assumi o risco. Artigo 18, inciso 1º, segunda parte. Eu assumi o risco de produzir resultado. Por quê? Porque eu fui indiferente. Eu não liguei para o resultado. Eu não me preocupei com o resultado. Eu não estava preocupado com o resultado. Então isso é que é o dolo, pessoal. Isso é que é o dolo. Então, percebe agora a dificuldade que tem para você separar o dolo da culpa de uma maneira prática. Vai ter que ter investigações, aqui nesse caso do bar. Teria que a polícia vir investigar, pegar o ouvido do garçom, o ouvido de quem estava aqui na mesa ao lado, para saber se alguém ao lado disse, eu vi quando ele disse que não estava ligando para o cara que estava no meio da rua. Pronto. Acabou. Acabou com tudo, cara. Eu posso dizer várias vezes, 10 vezes que não tinha intenção, que eu estava preocupado. As testemunhas que estavam aqui ao redor, até quem estava comigo, pode dizer, não, ele disse que não estava preocupado com quem morresse, não. A prova aí, provado que é dolo eventual. Olha aí, provado que é dolo eventual. Você não tem nada da minha cabeça, né? Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Tecnicamente, ensinei a vocês o que é dolo eventual, o que é culpa, né? E cada um faz seu juízo de valor, faz seu entendimento e peço que aguardem o andar do processo, das investigações do Ministério Público. Isso aí vai perdurar por um bom tempo e a gente vai ter um resultado final. Se o resultado final vai ser justo ou não, pessoal, eu não sei. Eu não sei nem qual é o resultado. Se vai ser justo, justo é a justiça, pessoal, fazer justiça. A justiça eu posso até dizer que sim, porque seja qualquer um dos dois, culpa ou dolo, foi feita justiça. Agora, se foi feita a justiça como deveria ser feito, como era para ser feito, se foi interpretado da maneira que era para ser interpretado, aí a gente não sabe. Ninguém sabe, nem o promotor, nem o delegado, nem eu, nem o juiz, nem o jurado sabe como vai terminar isso, certo? Isso vai ter um caminho aí com várias interpretações. Várias interpretações. Não vai ter uma interpretação só do começo ao fim, pessoal. Isso eu garanto a você. A sociedade já está interpretando do jeito, a imprensa interpreta do outro, a pessoa que faz protesto interpreta de outro, as pessoas da família de um lado interpretam de um jeito, da outra família interpreta de outro, e cada um faz sua interpretação. O importante é que o caso está sendo apurado, vai ser apurado, né? Se Deus quiser, com a maior lisura possível, que isso é que a gente deseja, para ficar tudo esclarecido. Acho que acredito até que a família da vítima deseja isso, que seja esclarecido com lisura. A família da pessoa que está sendo indiciada também deseja que seja feito tudo com lisura. E nós também aqui desejamos que seja feito um processo com toda a lisura possível para que termine dentro da maior justiça possível. Ok? Muito obrigado e até breve.